Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, está começando o Desperta ICL de hoje. Hoje é terça-feira, 19 de dezembro, 7h01 da manhã, estamos ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado pela companhia de todo mundo, muito bom dia, muito obrigado para quem já está chegando no nosso chat. Se você está chegando por aí, diga por gentileza de onde você está assistindo a este programa e, claro, participe dos nossos debates no nosso chat, sempre muito civilizado, sempre muito fofo, né? Seja fofo, seja fofa. Né? É tudo que pedimos aqui. Não tumultue o ambiente, porque se tumultuar, a gente vai bloquear, né, Jimmy? É o que a gente faz aqui. É isso aqui porque o nosso chat é uma democracia onde quem manda é quem? Eu, o Demore. Muito bem, gente, estamos ao vivo em todas as redes sociais, você que nos acompanha aí no Twitter, na Twitch, no Facebook, no Instagram, no YouTube, estamos ao vivo em todos os canais do YouTube que transmitimos este programa, no canal do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira, no canal da Rede Brasil Atual, no canal do Leandro Demore e também muito bom dia a quem nos acompanha pela nossa rede, pessoal da TV Quirimurê na Bahia, TV aberta na Bahia, então você sabe, né, se você não quiser consumir a banda, falava-se banda, eu não sei se você fala hoje em dia, né, franquia, seus dados, enfim, se você não quiser consumir os seus dados do seu plano de celular, você pode nos acompanhar na Bahia pela TV aberta, pela TV Quirimurê e também pelo rádio, pela rádio Heliópolis, nossos novos parceiros entraram na nossa rede aí nas últimas semanas, pela Rádio Brasil Atual, essas duas rádios em São Paulo e também TV aberta em São Paulo pela TVT. Muito bem, muito legal, bom dia para quem nos acompanha pela TVT, pela TV Quirimurê, pela Rádio Heliópolis e pela Rádio Brasil Atual. Vai chegando por aí, por gentileza, quem puder, já vai deixando seu like, claro. Se você ainda não é assinante do nosso canal lá no YouTube, né, por gentileza assine e faça aquilo que eu sempre peço todas as manhãs. Ative o sininho para você ser avisada ou avisado quando estivermos online e também, quem puder, compartilhe este programa. É muito importante fazer com que este programa chegue num número muito maior de pessoas, né? Tivemos ontem uma audiência bacana, a semana toda, aliás, né? Esse ano foi um ano espetacular, o Desperta estreou aí em março, se eu não me engano, né, Jimmy? Foi? Abril? Foi abril, talvez. Foi abril, comecinho de abril. E estamos com uma audiência aí que todas as manhãs estamos ou liderando ou quase liderando a audiência geral do YouTube no Brasil. O número de pessoas ao vivo, temos aí 13, 14, 15, 16 mil pessoas. Já tivemos programas em determinados momentos do ano, né? Navegamos muito também em relação ao que está acontecendo no dia, quando tem uma notícia mais quente, aquela coisa toda. Já tivemos programas aí com mais de 20 mil pessoas nos acompanhando ao vivo. E claro, depois que esse programa termina, temos muito mais gente que assiste esse programa no Repeteco e não estamos contando ainda, é claro, a audiência das TVs e das rádios que retransmitem o Desperta ICL todas as manhãs aqui. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanha em todos estes canais. Muito bem, um recado muito rápido antes de mais nada, eu não sei se a gente tem o card ainda do nosso querido Eduardo Marinho, Jimmy, acho que não temos mais por aí, né? Mas se não temos, tudo bem, sem dramas. No domingo, às 8 horas da noite, o domingo passado, o ICL transmitiu ao vivo, exclusivo e grátis a última grande aula do ano do ICL. Nós fizemos já esse ano várias super aulas, super importantes. Eu sei que várias de vocês acompanharam essas aulas, tivemos aí centenas de milhares de pessoas, e eu não estou exagerando não, tá? Centenas de milhares de pessoas que acompanharam as super aulas do ICL esse ano, que foram aulas grátis, aquela coisa toda, tá aí, ó. Muito bem, o Jimmy é um cara muito agilizado, né? Tá aí para você ver, a aula do Eduardo Marinho foi uma aula sobre indignação, que foi transmitida no domingo às 8 horas da noite. Tivemos aí em torno de 40 mil pessoas acompanhando a aula ao vivo e agora já a contabilização da aula, Jimmy, se você puder perguntar para o pessoal da produção quantas pessoas já consumiram este conteúdo, né, já assistiram a esta aula do ICL, é um número fabuloso de pessoas, como eu falei ontem, né, domingo à noite, horário do Fantástico, as pessoas estão em casa lá, aquela coisa toda, você ter 40 mil pessoas vendo uma aula, uma conversa, né? Foi uma aula e uma conversa com o Eduardo Moreira e com o Eduardo Marinho depois, sobre filosofia. Gente, é um negócio espetacular. Quando a gente fala aqui em revolução, né? Que o ICL representa uma revolução da educação e da comunicação, negócio a gente não tá para brincadeira não. Vocês imaginem se essa aula do Eduardo Marinho tivesse sido acompanhada por 10 mil pessoas. A gente estaríamos falando sobre isso aqui, né?
Nossa, 10 mil pessoas. Nesse mundo de internet, a gente perde um pouco a dimensão das coisas. 10 mil pessoas é uma manifestação relativamente grande em qualquer lugar do Brasil. De rua, por exemplo. São 10 mil pessoas. Qual é o show hoje que coloca 10 mil pessoas para assistir um artista? Não é mole não, né? E aí se fosse 15 mil, 20, 25... Pessoal, os podcasts de maior sucesso do Brasil, os mais badalados, que ficaram muito famosos durante a pandemia e durante as eleições do ano passado, que foram, né, os candidatos, foi o Bolsonaro, foi o Lula, não sei o quê. Esses podcasts hoje estão fazendo programas, muitas vezes para pessoas que estão assistindo lá e tal no YouTube, tem 4 mil pessoas assistindo. Eu tô falando dos mais famosos, hein? O Flow, o Podpah, esses que todo mundo conhece e outros. 5 mil pessoas assistindo, às vezes menos do que isso, às vezes 6 mil, 7 mil pessoas assistindo. Nós tivemos 40 mil pessoas online assistindo a uma aula sobre filosofia no domingo à noite. Ou seja, isso é a prova máxima de que quem acompanha o ICL, quem está chegando agora para acompanhar o ICL, reconhece a qualidade do conteúdo que a gente coloca no ar. Esse ano teve Cornel West, né? Talvez o maior intelectual negro dos Estados Unidos, sem dúvida, um dos maiores do mundo. Tivemos Domênico De Masi, o último grande aula master, né, magna do Domênico De Masi foi dado aqui. Depois, infelizmente, pouco tempo depois, o Domênico De Masi veio a falecer. Tivemos aulas sobre Malcolm X, tivemos Monja Cohen, tivemos as super aulas do Edu Moreira também, sobre educação financeira. Tivemos 2, se eu não me engano, esse ano. Então teve muita coisa no ICL. O nosso apagar das luzes do ano em relação a esses projetos de educação, que basicamente é isso que fazemos com essas super aulas, foi essa aula do Eduardo Marinho. Ontem muita gente perguntou se a aula ia ser reprisada. Então sim, a aula está sendo reprisada. Para quem não conseguiu acompanhar, eu sugiro que acompanhe. Se você já é aluna ou aluno do ICL, a aula estendida, não só a aula que foi ao ar, mas a aula estendida, um conteúdo extra, já está na plataforma do ICL. Então se você perdeu, vai lá, faça o login na plataforma do ICL e aí você vai poder acompanhar essa e tudo que mais tem na plataforma, né? São 240 cursos, tem curso de idioma, tem preparativo da OAB, tem preparativo do Enem, tem curso de matemática, tem curso de Excel, de PowerPoint, de filosofia, de religião, de política internacional, de história, tem tudo lá, tudo. São 240 cursos e não é cursinho que você entra lá, né? É meia dúzia de videozinho lá que alguém catou no YouTube, não, o negócio é pancada o negócio. É feito para ser um curso de formação de fato. Você vai sair de lá sabendo muito mais coisa que você não sabia quando você começou a fazer o curso. E aí, agora, quem quiser pode assistir o repeteco da aula do Eduardo Marinho. Eu não sei até quando vai o repeteco, imagino que seja mais hoje só. Então prepare-se, organize-se para assistir. O link para você acessar é icl.com.br/desperta, tá? Vocês sabem que sempre é o nosso link do programa aqui. icl.com.br/desperta, o repeteco da aula está online, tá bom? Então tá aí, presente de final de ano do ICL para todo mundo. Beleza então, né? Então, beleza. Então vamos nós que tem muita coisa no programa hoje. Deixa eu fechar isso aqui. Paraná. Bora lá. Olha, pessoal, saiu pesquisa Datafolha, acho que é a última pesquisa do Datafolha do ano e temos coisas importantes para falar aqui. Vamos lá. 90% das pessoas dizem não se arrepender do voto em Lula ou Bolsonaro no segundo turno das eleições. Entre aqueles que mudaram de ideia, 9% haviam votado no Lula e 7% haviam votado no Bolsonaro. São índices muito próximos, mas veja, as pessoas que votaram no Lula, em geral, se arrependeram mais do voto do que no Bolsonaro. É pouco, mas indica uma tendência, né? Claro, o Lula está no governo, quando você está no governo, o desgaste é maior também. O Bolsonaro hoje não faz absolutamente nada, né? Então, se desgasta menos, vai só na boa, joga só em casa, vai lá no evento do Milei, né? E essas bobajadas do Bolsonaro aí, para se manter respirando por aparelhos na política brasileira. De mãos dadas com a polarização política brasileira,
anda a convicção dos eleitores acerca das suas escolhas de 2022. 9 entre cada 10 entrevistados pelo Datafolha afirma não se arrepender do voto no segundo turno no pleito presidencial do ano passado. Já 8% acham que não fizeram a escolha e mudariam de voto, enquanto 1% afirma não saber. O resultado não é de 100% ao todo porque há arredondamentos feitos pelo Instituto. O Datafolha fez a questão pela segunda vez este ano. Na primeira, em setembro, os índices eram semelhantes, incluindo na estratificação por candidato escolhido. No atual levantamento, feito em 5 de dezembro, portanto, muito recentemente, foram ouvidas 2.004 pessoas. 9% delas disseram ter se arrependido de ter votado em Lula, enquanto 7% dizem o mesmo sobre Bolsonaro. Com o eleitorado cindido praticamente ao meio no segundo turno, eu tenho uma bronca, né, cara? Escreve para as pessoas entenderem, cara. Né, acerca, cindido. Quem sabe o que é cindido? Quem sabe, né? Bota dividido, cara. Pronto. Facilita a vida do ser humano, né? Com o eleitorado dividido praticamente ao meio no segundo turno, com o petista vencendo o rival por 50,9% a 49,1%, né? Contudo, nas eleições. Tais flutuações poderão ser vitais em enfrentamentos futuros dos dois campos. Lula, teoricamente, pode disputar a reeleição de 2026. Por que teoricamente? Lula pode disputar a reeleição de 2026, ué. A reeleição. Entendi o teoricamente. Porque na prática, quando se usa teoricamente, isso quer dizer que na prática não pode, né? Teoricamente pode, mas na prática, não, ué. Lula pode disputar a eleição de 2026, basta querer. Enquanto Bolsonaro está vetado devido à perda de direitos políticos por causa da sua campanha contra o sistema eleitoral. Os eleitores seguem confiando em seus escolhidos. No geral, 38% afirmam confiar mais em seu candidato hoje do que no dia da eleição, enquanto 43% afirmam que a confiabilidade é a mesma e 18% apenas, ou seja, 2 entre cada 10 brasileiros dizem, só 2 entre 10, dizem que hoje confiam menos no candidato que escolheram no segundo turno, né, em relação àquele período. Entre os eleitores de Lula, 40% dizem que a confiança nele cresceu, 41% apontam estabilidade. O presidente tem aprovação, aferida na pesquisa de 38% do eleitorado. Os percentuais do Bolsonaro são mais ou menos os mesmos, né, que a pesquisa traz aqui. E aí isso mostra que, como diz a Folha de São Paulo aqui, polarização entre petistas e bolsonaristas é hoje a mesma do pós-eleição. Então, o que temos no ano que vem? Eleições municipais. Geralmente elas servem mais ou menos como um termômetro, né, meio geral, assim, para a gente entender como estão as forças políticas. Eu acho que nos últimos anos a eleição municipal vem bagunçando um pouco o entendimento que a gente tinha no passado de que a eleição municipal podia dar um norte para as eleições gerais, para a eleição de 2026 no caso, para a presidência da República e para os estados, senadores e deputados. Por quê? Porque nós temos novos elementos nas prefeituras, né, na disputa dos 5.500 municípios do Brasil. Tem aí o partido do Kassab, o PSD, que vem tomando boa parte do eleitorado do antigo MDB, que era muito forte nas eleições municipais. E esse partido, ele é um partido que flutua, né? O Kassab tem lá o barquinho dele, né? E aí a onda vem pra cá, ele vai pra cá. A onda vai pra lá, ele vai pra lá. Você nunca sabe, né? Você nunca sabe. Nossa, Jimmy, essa foi boa demais. Hein, Jimmy? O Jimmy pintou o cabelo, o Jimmy tá pronto pro ano novo, Jimmy? Isso aí é pro ano novo ou é pra fardar no Flamengo? Pro ano novo, né? Não dá pra fardar no Flamengo ainda, né? No Grêmio dá. No Grêmio tem vaga lá, o Jimmy. Se quiser agora, sem o Suárez, eu não sei quem é que vai fazer gol lá. Então você nunca sabe, né, em relação ao PSD. Não, eu tô impressionado com a minha própria piada que eu inventei sem querer nesse exato momento. Então, temos aí um cenário de polarização. O bolsonarismo, como se fala, na verdade não é necessariamente um bolsonarismo, porque quando o Bolsonaro sair da cena política, por um motivo ou outro, e de todo modo já está fora da cena eleitoral, essas pessoas não vão deixar de acreditar no que acreditam. A gente tem no Brasil já uma galera bem consolidada em relação às pautas que
se juntaram ao redor da figura do Bolsonaro, porque na política você sempre vai ter uma figura que representa aquele momento histórico. Agora, a partir do momento que não tem mais Bolsonaro, pela pesquisa da Datafolha, a gente vai continuar tendo esse Brasil de dois polos, né? Eu não gosto muito da palavra polarização, porque acho que ela foi usada nos últimos anos aí de um jeito meio esquisito, né? Como se fosse um grande problema. Ora, política é polarização, senão não existiria política. Política sempre é a disputa entre vários polos, não é mesmo? Então você tem política, você não precisava de política, né, gente? Se todo mundo concordasse sobre tudo, a gente não precisava nem fazer eleição. Esse esquema todo foi criado porque as pessoas divergem, elas sempre estão polarizando opiniões. Então não é uma grande questão a polarização. O problema é o que está nesses dois grandes polos, do polo da extrema-direita. Esse é o grande problema. Pessoas defendendo armar a população, né? Enfim, as pautas todas que nós conhecemos e sabemos. E isso não tende a diminuir. Então nós estamos vendo aqui, mais de um ano depois da eleição, quando já se imaginava, principalmente depois do 1º de janeiro, tinha-se uma sensação de que muita gente que apoiou aquele projeto de poder depois do 8 de janeiro, mudaria de ideia, ou seguraria um pouco a onda, ou tentaria alguma alternativa. A questão é que não surgiu nenhuma alternativa ao Bolsonaro no campo da direita brasileira. Esse é o grande ponto. Então as pessoas seguem agarradas às suas convicções, mesmo depois de tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Principalmente os 700 mil mortos da pandemia e a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Nós tivemos esses dois grandes eventos no Brasil, por assim dizer, que são eventos que são os clássicos momentos históricos que podem servir para abrir o olho das pessoas. Opa, aconteceu isso aqui, então não dá mais. Né? Eu até apoiava, gostava, mas olha, isso aqui não dá. Isso aqui me fez mudar de ideia. Só que as pessoas não encontram alternativa política para sair do bolsonarismo. Essa é a grande verdade. Então nós temos ainda um país muito, nesse sentido, polarizado, e é com isso que vamos adiante. O clima político brasileiro pode ter amainado. Para quê, meus filhos? Para que dificultar a vida do cidadão? O cidadão já não lê jornal. Eu tô entre as 5 pessoas que vão ler essa notícia no dia na Folha de São Paulo. E aí as pessoas dificultam ainda. É complicado, né? Nas relações entre poderes ao longo deste ano, mas a polarização que marca a sociedade segue exatamente onde estava. Segundo o Datafolha, o índice daqueles que se dizem petistas convictos na população brasileira é de 30%, enquanto os bolsonaristas da mesma extração são 25%. É impressionante, né? Porque a gente está falando do PT, que é um dos maiores partidos do mundo. O PT é um dos maiores partidos do mundo em número de afiliados, em representação política, etc. e tal, construído desde o final dos anos 70, início dos anos 80, que tem mais ou menos aí a preferência de 30% das pessoas no Brasil que se dizem petistas, tá, gente? Não pessoas que simpatizam com o Lula ou que votaram no Lula, porque esse número é muito maior. E você tem aí uma força política que surgiu nos últimos anos, nos últimos 4 anos, a gente pode colocar assim, 4, 5 anos, que alcança índices muito próximos desse partido, com o tamanho que o PT tem. Então, o chamado bolsonarismo, ou a extrema-direita brasileira organizada em torno do Bolsonaro, que pode ser um momento transitório, né? Porque depois podem surgir outros líderes e essas pessoas podem migrar para esses outros líderes. Eu falo sempre aqui, Tarcísio de Freitas, acho que é o cara que tem hoje as reais condições de conseguir levar para si esse eleitorado, não todo, eventualmente, mas boa parte dele. É um índice bem representativo, né? Em dezembro de 2022, quando propôs a aferição pela primeira vez, o Instituto encontrou 32% de petistas, número similar ao atual, e os mesmos 25% de aderentes de Jair Bolsonaro. Durante 2023, o Datafolha repetiu o levantamento em outras 3 ocasiões antes do atual, feita com 2.004 pessoas. Em todas, a flutuação do cenário foi mínima, ou seja, desde a eleição estamos parados aí
né? As pessoas realmente, esse número não sobe, mas também não desce. Muito bem, deixa eu ver o que mais tem interessante aqui na pesquisa de hoje. Bom, tem várias coisas do perfil, né, dos estratos socioeconômicos, regionais, aquela coisa toda. Aqui, ó, as divisões por estratos socioeconômicos e regionais que imperam no mapa eleitoral brasileiro são repetidas. Vamos lá então. Quem são os bolsonaristas? Segundo o Datafolha, né? A pessoa que você vai perguntar, a pessoa fala: "Não, eu sou Bolsonaro". Não interessa se está inelegível, se roubou joia, se fez, não interessa, sou Bolsonaro. Pronto. Sulistas, 35%, indo a 41% se contar dos simpatizantes. Então, a maioria dos bolsonaristas estão no Sul. São evangélicos, 34%, ou 44% se contarmos os que se sentem próximos, mas não se dizem bolsonaristas, por exemplo. Enquanto os que se dizem mais petistas são moradores do Nordeste, 51%. 41% dos nordestinos, segundo o Datafolha, se dizem petistas raiz. Então é assim que vamos, né, gente? É assim que vamos. Pouco adiantou aí o que rolou nos últimos tempos, a confiança inabalável das pessoas nos políticos, ela segue muito forte, né? E aí nós temos, claro, uma grande meiuca, né? Se 30% se dizem petistas e 25% se dizem bolsonaristas, não se ganha eleição só com essas pessoas. Então tem a grande meiuca dos brasileiros aí que vai, vem. Muito bem, vamos lá então? Vaticano aprova bênção a casais do mesmo sexo, mas mantém veto a casamentos. Em uma decisão histórica, o Vaticano autorizou na segunda-feira a bênção a casais de pessoas do mesmo sexo e aquelas consideradas em situação irregular, termo usado para se referir aos que estão em sua segunda união após um divórcio. A instituição, porém, não alterou seu veto a casamento homoafetivo. O documento aprovado pelo Papa Francisco, que acaba de completar 87 anos, o Papa acaba de completar 87 anos, não o documento, vem em um momento no qual crescem os debates sobre a longevidade do pontificado do argentino, iniciado há 10 anos. Com sintomas recorrentes de bronquite, uma artrose no joelho e dor de ciática, o pontífice tem rareado suas participações em eventos públicos, em especial aqueles que demandam percorrer longas distâncias. O texto dessa segunda-feira destaca o ato da bênção litúrgica aos casais homoafetivos. Em nada deve se assemelhar ao casamento. Essa bênção nunca será realizada ao mesmo tempo em que ritos civis de união, nem em conexão com eles, para não produzir a confusão com a bênção do sacramento do matrimônio. Ou seja, os casais podem ser abençoados lá na igreja, nos ritos e tal, mas isso não se dará em momentos onde, por exemplo, está acontecendo um casamento na igreja. Para não se confundir que a igreja liberou o casamento de pessoas, né, do mesmo sexo. Se fala ainda do mesmo sexo? Acho que não é mais assim que se fala, né? O pessoal pode nos ajudar no chat aí? Acho que tá errado falar desse jeito, né? A marca do atual pontífice está no corpo do texto. Nele, o prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o cardeal Víctor Manuel Fernández, também argentino, afirma que a declaração visa ampliar e enriquecer a compreensão que se tem da bênção por meio de uma reflexão teológica baseada na visão pastoral do Papa Francisco. Então temos aí, né, a igreja de algum modo se modernizando, né? A Folha usa casais do mesmo sexo aqui, né? Eu não sei se fala mais assim não, viu, gente? Eu acho que não é mais assim, mas tudo bem. Vamos seguir. Quem quiser entender um pouco mais, lá na BBC News Brasil tem uma reportagem mais completa mostrando a guerra subterrânea entre conservadores e progressistas na Igreja Católica. Lembrando que o Francisco assumiu a igreja em um momento muito complicado, né? Teve a renúncia do Ratzinger, que hoje é o Papa Emérito, e um momento que a igreja vivia várias denúncias de escândalo de corrupção e de pedofilia. Era um momento muito tenso da igreja. O Francisco assumiu com essa ideia de tornar a igreja mais
adaptada aos tempos modernos, seja lá como a gente vai chamar isso, né? O que eu acho curioso é que sempre se cobrou uma modernização da igreja nesses assuntos. Se fala muito ainda que talvez o Papa Francisco, antes de terminar o seu pontificado, possa, por exemplo, permitir padres mulheres, que não são permitidas hoje na igreja. Ele flexibilizou até algumas regras, né, nos últimos anos, mas ainda não é permitido. Ou permitir que os padres possam casar, porque a gente tem um problema grande na igreja hoje, e é um dos motivos pelos quais as igrejas evangélicas avançam também, porque antigamente, quando o Brasil era um Brasil rural, e eu lembro disso muito bem, porque nasci no interior do Brasil, então conheço a realidade, era muito comum que as famílias do interior do país, principalmente as famílias do sul, as famílias do interior dos estados do sul, eram famílias que tinham muitos filhos. A minha mãe, por exemplo, a família da minha mãe, eles são em 8, né? A minha mãe tem 7 irmãos. Então, isso não é só com a família da minha mãe, é bastante comum. Você ia nas pequenas cidades, que eram cidades agrícolas de agricultura familiar, né? Não era como é hoje, né? De maquinário, de soja, não sei o quê. Eram pequenas propriedades, os que chamavam os colonos, né? E aí era muito comum, nessas grandes famílias, que se tinha um padre, ou até 2 às vezes. A igreja era um caminho meio que quase natural de várias pessoas, das famílias, dessas famílias numerosas. Era um modo como as pessoas enxergavam também de conseguir sair da roça e ir para a cidade. Então tinha pouca mobilidade social nessa época, né? Eu tô falando isso aí de 40 anos, né? 30, 40 anos para trás, né, gente? Então tinha pouca mobilidade social, você não tinha muita chance, se você nascia no interior, de sair do interior. Então uma das poucas chances era a igreja. Então era muito comum que a molecada ia para o seminário, e até quando eu era moleque ainda, tinha colegas meus, eu tive 2 colegas que foram para o seminário. Depois nenhum deles seguiu, né? Não se tornou padre, mas foram para o seminário. E hoje isso está acabando, na verdade, tem um problema grande, né? Ninguém mais quer ser padre. Essa é a real, né? Então a igreja vai ter que se abrir. Mas é paradoxal porque as igrejas evangélicas, que permitem muitas dessas coisas, mas em termos da doutrina, elas são muito mais fechadas. A igreja católica hoje ela é muito mais good vibes do que várias igrejas evangélicas que tem por aí, né? Que diz que o diabo, que o esquerdista, que o esquerdopata, que não sei o quê, que entraram nessa onda, que faz bênção de arma, né? Que entraram nessa maluquice total, assim. Virou um braço da extrema-direita, né? Virou um braço político. Então é curioso que se cobre a modernização da igreja enquanto a igreja se moderniza a passos lentos, né? São tempos vaticanos, como me dizia o assessor de imprensa do Vaticano quando eu cobria o Vaticano, quando eu morava em Roma, né? Eu falava, assessor, vocês têm que dar uma resposta para isso aqui, tá aqui no jornal, um escândalo de pedofilia na Irlanda, sei lá onde e tal. Vocês não vão responder, há 4 dias sem responder já. E ele me dizia, Leandro, você tem que se acostumar com os tempos vaticanos, né? Esta catedral está aqui há 1000 anos, né? Então é um pouco isso. Mas se cobra-se, né, essa modernização e a igreja vai perdendo fiéis. É muito curioso, né? Vamos lá, o presidente Lula cobrou o Gonê, o novo procurador-geral da República, que foi empossado ontem, para que a PGR não repita o modelo da Lava Jato. O presidente Lula disse na segunda-feira, na posse do novo procurador-geral da República, o Paulo Gonê, que ele não deve se submeter à manchete de nenhum jornal e à manchete de nenhum canal de televisão enquanto estiver no comando do Ministério Público. O chefe do executivo, Lula, fez um discurso breve, mas cheio de recados às instituições que acusou à época da Operação Lava Jato, né? Destaque para essa foto maravilhosa da Gabriela Biló, uma das maiores jornalistas do Brasil, fotojornalista, fotorepórter, né? Dá para mostrar aqui, Jimmy? É sensacional a foto, né? Deixa eu puxar um pouco mais aqui. O Lula falando pro Gonê, ó, tu não vai trabalhar pra Globo, hein, meu filho? Foi isso que o Lula falou ontem, né? Com outras palavras. Tu não vai trabalhar pra Globo, hein? Tu não fica passando, vazando coisa lá pro fulano lá da Globo botar no Jornal Nacional, combinando o horário do jornal. É o que fazia Lava Jato, né?
Não, que horas vai o Jornal Nacional? Ah, tal hora. Até que horas precisa estar na sua mão? Ah, até tal hora. Então tá aí, deixa pronto, a hora que for. Daí, 5 minutos antes do jornalista dar a matéria no Jornal Nacional, a Lava Jato ia lá e levantava o sigilo dos arquivos. Sabiam que era assim que era feito o esquema? Né? Os caras vão dizer, vazaram muita coisa para a imprensa sim, né? Tudo bem. Mas os caras vão dizer, não, nós não vazávamos nada, tudo estava disponível, né? Os autos tinha o sigilo levantado, mas o esquema era esse. Passava lá, combinava o horário, aí 5 minutinhos antes de começar o jornal, o Moro ia lá e levantava o sigilo. E aí quando a matéria saía, não tem vazamento nenhum, a matéria saiu, o sigilo já tinha sido levantado. Tinha um esquemão. Tinha um esquemão ali, pronto, que funcionou durante 5 anos. Aí o Lula foi lá ontem e falou pro Gonê, ó, o senhor tá aqui para trabalhar na PGR e não na Globo, né? O senhor não trabalha no Jornal Nacional. Vamos deixar bem claro as coisas aqui. Muito boa foto da Gabriela, né? Espetacular. Eu tenho lá minhas dúvidas se essas coisas mudaram, tá? Eu acho que em alguns casos mudou bastante, mesmo nas questões criticadas do STF aí e tal, Xandão, não sei o quê. Eu acho que mudou o modus operandi, a gente não vê mais aqueles mega coletivas de imprensa toda hora, procurador lá se pavoneando, e PowerPoint, e release, e não sei o quê. Isso era toda semana, gente. Era toda semana. A Lava Jato tinha virado um produto da televisão brasileira, igual o Campeonato Brasileiro, igual Big Brother, igual a Fazenda, igual novela, mesma coisa. Tinha virado um produto que dava audiência para a televisão, que se revertia em lucro e dividendos políticos. Foi isso que virou a Lava Jato. E é isso que não pode. Eu espero que não seja assim dessa vez. Essa semana nós tivemos aí mais uma amostrinha aí no caso Cariani, né? O fitness boy lá que tá sendo acusado agora, foi indiciado de fato, né, por associação ao tráfico e uma série de outras coisas. O cara lá da musculação, vocês acompanharam, né, nessa semana. A gente até não falou muito sobre isso aqui, porque enfim, assunto que me interessa pouco, na verdade. Mas o modus operandi da divulgação das operações da Polícia Federal, o genzinho da Lava Jato tá ali. Eu não gosto do jeito que é feito. Ele foi indiciado ontem, só que o nome dele está na imprensa há uma semana. Aí, a chance de defesa do cara em relação à opinião pública é zero. Mesmo que ele seja inocentado daqui a 4, 5, 6 anos, 10 anos, pela vida toda agora ele vai carregar a pecha de traficante, o Renato Cariani. Essa é a verdade. Gente, não nutro nenhuma simpatia por esse cidadão, tá bom? Zero. Zero. Agora, eu não gosto do método, já falei sobre isso algumas vezes. Não gosto do método nem pro Cariani. Quem acompanha o programa aqui sabe. Não gosto do método nem pro Bolsonaro. Nós divulgamos aqui várias coisas que saíram na delação do Mauro Cid, sempre fazendo alerta. Eu não gosto do método. Então como seria melhor? Termina a investigação. Indicia. Manda pro Ministério Público. O Ministério Público vai oferecer denúncia. E aí, em algum desses momentos que são mais cruciais do devido processo legal, você levanta o sigilo da investigação e dá acesso a todo mundo que queira ler a investigação na íntegra. A denúncia na íntegra. Para a gente poder olhar ali, ver quais são os indícios, quais são as provas, fazer um melhor juízo da coisa. Porque senão é uma operação com busca e apreensão. Pum, aí você primeiro noticiar, busca e apreensão na casa do fulano, suspeita de tráfico de droga, depois vem a imagem da empresa do fulano, depois vem umas imagens de uns barril velho, azul, cheio de coisa, que você não sabe o que é, porque não está bem explicado, aí as pessoas já falam, tá aqui ó, a droga armazenada, vai ver lá, talvez não nem seja, talvez é qualquer outra coisa. E aí você vai moendo a chance da pessoa conseguir minimamente se defender. Eu não gosto do método, tá bom? Não estou dizendo que o Cariani é culpado ou inocente, até porque eu não sou juiz. Li o que saiu da investigação ontem, parece uma investigação bem sólida, calcada em provas, materiais. Tem e-mail, tem nota fiscal falsa, tem foto de traficante em 2016 que foi pego na empresa do cara. É sólido o negócio.
sólido. Agora, a maneira como vai, né? Eu não gosto. E foi um pouco esse o recado do Lula ontem pro Gonê. Ó, Gonê, né? Essa sua cara aí, uma cara boa pra você mostrar que entendeu o negócio, né? Parabéns pra Gabriela Biló, então, pela foto, né? Vamos lá então. Ô, Jimmy, dá um gás no ar-condicionado pra nós aí. Com dívida de 50 bi, Americanas tenta hoje aprovar o plano de recuperação da Assembleia de Credores. Então, a Americanas hoje vai fazer uma votação para ver se os credores, ou seja, quem vai votar nessa Assembleia hoje, são as pessoas que têm dinheiro a receber das Americanas. Os maiores credores das Americanas são bancos, inclusive bancos públicos. Banco do Brasil, por exemplo. Se eu não me engano, Caixa também e marginalmente alguma coisa de BNDES. Não sei se o BNDES entra nessa Assembleia de Credores ou não. Mas os grandes bancos são os maiores credores, mas também, vocês imaginem, né? Muita gente ali está esperando para receber dinheiro da Americanas. O cara que produz clipe de papel, o cara que vende folha de papel, a canetinha, a bonequinha de borracha, o salgadinho, o bombom, o adesivo, o post-it, sei lá. Então, você imagina, tudo que tem dentro das Americanas tem um fornecedor ali. Eventualmente, boa parte desses fornecedores, muitos deles são pequenos e tinham nas Americanas o grande cliente, naquele ponto em que sem as Americanas a pessoa quebra. Então teve gente aí com essa questão da fraude, desse crime que aconteceu nas Americanas, quebrando, demitindo funcionário, aquela coisa toda. Agora vai para uma assembleia, né? Curioso que na manchete aqui, fraude, nada, né? Não tem. Uma dívida. Com dívida de 50 bi, Americanas tenta hoje aprovar o plano de recuperação em Assembleia de Credores. Né? Poderia ser uma manchete um pouco diferente, não poderia? Deixar mais claro jornalisticamente o que está acontecendo? Isso aqui parece obra do acaso, né? Parece que choveu, né? Parece assim uma obra da natureza. Né? Com dívida de 50 bi por fraude fiscal, não fica mais fácil? Cabe. Americanas tenta hoje aprovar plano de recuperação em Assembleia de Credores. Ah, é muito longo, então corta umas palavras aí. Com dívida de 50 bi por fraude fiscal, a Americana tenta, tiro hoje, aprovar, tira o plano, aprovar recuperação em Assembleia de Credores. Ou aprovar recuperação com credores. Enfim, aperta aqui, puxa lá. Né? Quando a gente faz título no jornalismo é isso, né? Você vai... Ah, tá muito grande, então vamos trocar o plano de recuperação, corta o plano D, deixa só a recuperação, né? Tira o hoje, bota só o tenta e aí coloca na linha fina que a assembleia acontece hoje, né? E aí você vai. É uma escolha editorial. Calibre restrito liberado por Bolsonaro é a arma mais recadastrada por CACs. O calibre 9mm foi a munição mais recadastrada por colecionadores, atiradores e caçadores desportivos após o decreto do governo Lula que reverteu a flexibilização para a compra de armas feitas na gestão Bolsonaro. Os calibres 9mm, .22 LR, .12 e .357 MAG formam o topo do ranking. Os números foram obtidos pelo UOL através da Lei de Acesso à Informação. Ou seja, a maior parte das pessoas que vai tentar recadastrar suas armas comprou uma arma que não poderia ser vendida para civis até os anos Bolsonaro. Parabéns! Como política de segurança pública não adianta absolutamente nada, isso não é a minha opinião, isso é a ciência que diz. Tem 1 bilhão de estudos sobre como armar a população, não resolve absolutamente nada em termos de segurança pública. Nada. Ah, mas Leandro, a Suíça, todo mundo tem arma, você nunca nem foi para a Suíça. Se eu pedir para você apontar a Suíça no mapa, você não vai saber onde é. Tá bom? Não dá exemplo de coisa que você não conhece. A Suíça, gente, é um paiseco desse tamanho assim, é do tamanho do bairro onde você mora, tá? Tamanho do bairro onde você mora. Só tem bilhões. Se você fosse para a Suíça hoje, você não ia conseguir nem abrir uma conta no banco, tá bom? Ah, mas eles têm um alto índice de segurança porque todo mundo é armado. Não, gente, na Suíça só tem pessoa idosa, rica. Pessoa idosa, rica, ela não tem motivo para morrer. Ela quer ficar viva. O cara que tem 9 bilhões de dólares num banco na Suíça, ele não vai sair armado porque ele não é otário.
Otário é você que não tem nada, que sai armado por aí com a chance de tomar um tiro, de perder a sua arma e morrer com um tiro da sua própria arma. Né? Ai, mas na Suíça, mas em Liechtenstein. Ai, gente, isso não, você não sabe nem falar Liechtenstein. Para, não me enche a paciência, tá bom? Não me dá exemplo ruim, que fica difícil a coisa. Bom, a AGU vai recorrer ao STF para suspender as leis que flexibilizam o acesso a armas de fogo, para além do que o governo Lula já vem fazendo, né, para restringir o acesso às armas de fogo. Vamos lá para o site do iclnoticias.com.br. Governo argentino vai retirar benefícios de quem bloquear ruas durante protestos. Sim, ontem a ministra do Capital Humano. O que é o Ministério do Capital Humano, Jimmy? É tipo um RH do governo? O governo Milei agora tem um RH. Né? O que a senhora faz? Eu sou ministra do Capital Humano. Que diabo é isso? Ninguém sabe explicar. Agora, na primeira aparição pública da ministra, a gente já entendeu o que ela está fazendo lá. A ministra se chama Sandra Petovello e disse ontem o seguinte, nós vamos mostrar aqui o vídeo para vocês. O vídeo está em espanhol, então vamos explicar o videocito primeiro e depois a gente assiste o videocito. É basicamente o seguinte, gente. Quem organizar manifestações na Argentina, e o grande pretexto é, não pode trancar a rua, tá? Não pode trancar a rua. Ah, mas não é a mesma coisa, o Xandão também disse que não podia trancar a rua no Brasil. Sim, não podia trancar a rua porque estava impedindo as pessoas de ir votar, tá bom? Não vamos confundir as coisas porque todo mundo aqui acorda cedo, a gente não tá aqui, ninguém vai pegar a gente no contrapé nesse jogo aqui não, né? Uma coisa é você trancar a rua para impedir que as pessoas cheguem até a urna eleitoral. Outra coisa é você trancar a rua como se tranca a rua em qualquer lugar do mundo. No Brasil, a gente tranca a rua para fazer festa, inclusive. Né? Não é assim? Aí não pode trancar a rua. Então tá, então no carnaval tu não vai pra rua. Tu fica em casa. Se trancar a rua durante o carnaval aí, vamos lá, vai preso. Vai perder o Bolsa Família. E agora a ameaça na Argentina é essa. Tem uma grande manifestação que está marcada para o dia 20, agora, dia 20, também conhecido como amanhã. Amanhã a gente vai sentir o pulso das ruas na Argentina. E a ministra fez um vídeo dizendo o seguinte, quem for à manifestação e atentar contra a liberdade de ir e vir, o que pode dizer qualquer coisa, para além das restrições e penalidades que o governo Milei já tinha anunciado essa semana, entre elas você correr o risco de pagar o custo da polícia se você organizar uma manifestação. Os caras chegam lá e arbitrariamente falam, não, que isso aqui é ilegal. A sua organização pode ter que pagar o custo da polícia. Para além disso, agora, a ministra do Capital Humano está ameaçando tirar os equivalentes ao Bolsa Família da Argentina, não se chama assim lá, né? Tirar das pessoas que forem organizar manifestações. Vamos dar uma olhada no vídeo e depois a gente volta. Bora lá, Jimmy. Buenas tardes. La misión del presidente Milei y todo el gobierno es defender a las madres, los niños y familias que necesitan asistencia en estos momentos difíciles que vive nuestro país. Para los próximos días, organizaciones piqueteras han convocado una marcha de protesta. Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo. Por ello informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. También comunicamos que comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales. Iniciaremos un proceso para la eliminación de la intermediación. Por otra parte, creemos imprescindible darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esta razón, suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales. Reiteramos que ya no van a poder dar de baja tu plan. Nos preocupan especialmente las madres que concurren con sus hijos a las marchas.
Es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. Tengan la tranquilidad de que vamos a acompañar en esta difícil situación que nos dejó el gobierno que se acaba de ir. Por eso decidimos duplicar la asignación universal por hijo y aumentar un 50% la tarjeta alimentar. Estamos trabajando para que todos los ciudadanos podamos recuperar la dignidad del trabajo, la autonomía y por ende la libertad. Deseamos a todos los argentinos que tengan una Navidad e um fim de ano em paz. Muito bem, vocês viram aí, né? É o discursinho nazifascista do Bolsonaro, é o mesmo, é a família, a liberdade, vocês viram, blá blá blá, o empacotamento, assim, tá, assim, à la extrema-direita global. O que a gente viu no mundo todo, né, que vem muito dessa doutrina do Steve Bannon e tal, assim, é sem tirar, não tem nenhuma originalidade no discurso. Esse discurso poderia ter saído da boca do Weintraub, da Damares, da Bia Kicis, igual, vocês viram aí, né? Os nossos filhos, a família, a liberdade, é o biriri de sempre. Assim, o governo Milei não fascistou ainda no ponto de chegar na televisão e fazer um negócio de 15 segundos falando, ó, seus vagabundos, é o seguinte, nós vamos cortar, vamos tirar a comida da boca de vocês se vocês forem reclamar do governo. Mas, o recado desse comunicado é esse. É esse. Na Argentina, diferentemente do Brasil, são várias organizações sociais que fazem a gestão dos auxílios do governo. Isso é uma coisa já histórica, né? Não é de agora. Então tem lá os auxílios, os Bolsas Família, etc e tal, eles não vão do governo direto para o cidadão. Eles vão do governo para várias organizações sociais que na Argentina convencionou-se achar que elas têm mais condições de entender os problemas do território e distribuir melhor esses recursos. O que é que ela está dizendo? Olha, se nós soubermos que tem gente dessas organizações nas manifestações e se fizerem algo ilegal, que vai ser arbitrário, gente, a polícia vai chegar lá e vai falar isso aqui não pode. Vocês não tenham dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Eu vou voltar aqui na quinta-feira e a gente vai ver como é que foi a coisa. Eu não estou adivinhando o futuro, é óbvio, é evidente o que vai acontecer. O governo Milei, desde o primeiro dia, está dando sinais para a população, não vá para a rua. Quem for para a rua vai ter isso. Ah, mas é só se fechar a rua. Ah, mas é só se... Sim, chega lá, tem uma passeata, tem 3.000 pessoas numa praça, aí vai lá, 3 pessoas botam o pé na faixa de segurança e bloqueiam o trânsito para atravessar, pronto, fechou a rua, acabou. Acabou vocês aqui. E aí vão começar a fichar essas pessoas e criar uma espécie de lista, né? Uma lista maldita na Argentina e eventualmente vão começar a descadastrar as pessoas que podem receber os auxílios. Este é o governo libertário, né? Quem aí está comemorando, né, pode embalar Demetrio Magnoli, Samuel Pessoa, essa galera toda aí que sempre que enxerga um fascistoide na frente, o que que faz? Pega o brush, passa um batonzinho, dá uma ajeitada ali, vira a pessoa e fala, gente, não é tão ruim assim, vai, porque pipipi popopó a política econômica, porque pipipi popopó o Macri, porque biriri a economia, não aprendem nunca. Eu acho até que fazem por gosto, porque assim, eu não consigo imaginar que a pessoa não tenha capacidade de aprender depois de ver tudo o que aconteceu no mundo nos últimos anos, ainda ter a cara de pau de querer convencer as pessoas que o Milei não é exatamente aquilo que ele é. Tá aí, ó. Pouco mais de uma semana de governo, é isso que nós temos na Argentina nesse momento. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá para a revista Fórum.
Márcio França lança, entre aspas, chapa Tabata Amaral e Datena para disputar a prefeitura de São Paulo. O ex-governador e atual ministro do empreendedorismo, da microempresa e do pequeno porte, Márcio França, anunciou nesta segunda-feira o que deve ser o lançamento de uma chapa com a deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e o apresentador de televisão José Luiz Datena para a disputa pela prefeitura de São Paulo nas eleições municipais do ano que vem. Através das redes sociais, França, que também é do PSB, legenda da Tabata, publicou uma imagem que mostra os olhos da deputada e do apresentador. Essa imagem aqui, ó. Publicou isso aqui, né? Ontem, o França. Amanhã, depois do meio-dia, esses olhos vão focar em você. Tem uma vírgula no lugar errado ali, viu, Márcio França? Esses olhos, não tem vírgula ali. Esses olhos vão focar em você. Vírgula, São Paulo, tá certo. Vocativo, bonitinho, bem colocado. Põe na tela a garrafa. Acho que deve ser uma piada que eu não peguei, mas imagino que aqui tem uma vírgula também, né? Põe na tela, vírgula, garrafa deve ser um cidadão, né? Você conhece essa piada do garrafa, Jimmy? Não conhece? Não. Para quem disse que Lula e Alckmin ia ser loucura, e aí chamou aí na hashtag, né, de Tabatena, a chapa Tabatena, Tabata e Datena. Veremos o que pode acontecer, né? A publicação do Márcio França vem na véspera de uma filiação do Datena ao PSB. Na terça-feira, o evento terá o próprio França e também o vice-presidente Geraldo Alckmin. Isso, se acontecer, todo ano o Datena usa, né? Esse negócio aí, né? Vai, não vai. Vai, não vai. Mantém o capital político dele alto ali. O Datena tem um salário astronômico na Band. Talvez abandone tudo isso para tentar virar político. Talvez. É um desejo dele, mas nunca se concretizou. Veremos o que acontece, mas isso aqui tem um potencial de causar atrito no próprio governo Lula, porque no ano que vem, nas eleições municipais de São Paulo, tem aí já a costura de uma chapa que tem como cabeça o Guilherme Boulos, que seria apoiado pelo PT. E aí nós teríamos aí um embate com uma chapa de um ministro do governo Lula, que é o Márcio França. E aí resta saber se ficará no ministério também, né? O PSB é base do governo Lula em Brasília também. Gente, vamos lá para notícias internacionais. O jornal The New York Times publicou ontem uma reportagem absolutamente esclarecedora sobre o Hamas. Presta atenção no que eu vou descrever para vocês agora aqui. É muito simples. A reportagem, claro, é uma reportagem extensa, os documentos estão aqui, as fontes estão aqui, isso aqui não é um artigo de opinião, isso aqui é uma reportagem documentada, publicada pelo New York Times, que, como sabemos, como toda a imprensa comercial no mundo, com raríssimas exceções, faz uma cobertura muito mais pró-Israel do que qualquer outra coisa. Apesar do fato que o New York Times fez uma cobertura minimamente decente em alguns momentos dessas últimas semanas. Mas, no geral, é aquela coisa. Agora, o que nós temos aqui? Israel encontrou a grande máquina de dinheiro que financiava o Hamas, e não só que financiava. Israel encontrou como o Hamas fazia a gestão dos seus recursos. Anos atrás. E sabe o que o governo israelense fez em relação a isso? Como diz a reportagem aqui, absolutamente nada. Eu vou repetir. Anos atrás, o governo israelense, através da sua inteligência, com documentos compartilhados com o governo dos Estados Unidos, descobriam onde o Hamas investia o dinheiro, fazia o seu dinheiro rodar e usava aquele dinheiro para se financiar. Então, o Hamas, o grande demônio, tem que ser extirpado. Israel já matou 20 mil pessoas em Gaza para acabar com este grupo demoníaco. Quando descobriu, anos atrás, onde estavam os ativos financeiros do Hamas, que não estavam em Gaza, estavam em países que poderiam ser pressionados para bloquear aquele dinheiro,
para fechar aquelas empresas, e Israel não fez absolutamente nada. Perguntem-se vocês por quê. Eu vou dar a minha opinião depois. Então tá aqui a reportagem. Oficiais de segurança de Israel, em 2018, descobriram documentos secretos que estavam no computador de uma espécie de chefe de operações do Hamas lá. Conseguiram aprender esse computador, descobriram esses documentos lá dentro. Nesses documentos, descobriram todas ou boa parte das finanças, ou seja, o governo israelense teve acesso ao livro caixa do Hamas. Gente, isso assim, ó, é combate contra qualquer organização criminosa, qualquer. Quando você bota a mão no livro caixa, acabou. Porque aí você sufoca financeiramente e sem dinheiro a coisa não funciona. Israel botou a mão numa parte ou no todo do livro caixa do Hamas. Descobriu que o Hamas tinha, por exemplo, centenas de milhões de dólares controlando minas, fazendas de frango, empresas de construção de estradas no Sudão, prédios, arranha-céus nos United Arab Emirates, né, lá nos Emirados Árabes Unidos, uma propriedade de imobiliária também na Algéria e uma empresa imobiliária também na Turquia listada em bolsa. Vamos lá de novo. Eu sei que você está achando que isso aqui é mentira, eu vou explicar de novo. Israel colocou em 2018 a mão no livro caixa do Hamas. O que é que eles descobriram? O Hamas tem dinheiro numa empresa listada em bolsa na Turquia, bolsa de valores, bolsa na Turquia. Tem negócios nos Emirados Árabes Unidos, tem negócios na Algéria, tem negócios no Sudão. Muito bem, o que faremos em relação a isso? Vamos comunicar os nossos irmãos norte-americanos. E assim o fizeram. Nem Estados Unidos e nem o Israel fizeram absolutamente nada. Tá aqui, para a gente fechar o programa de hoje, eu vou mostrar na matéria do New York Times, tá bom? Não é o Pravda, não é o jornal da China comunista, é o New York Times. Depois de tudo isso, os documentos foram acessados pelo New York Times, e o que é que o governo de Washington e o governo de Israel fizeram em relação à grande máquina de financiamento do Hamas? Nothing happened. Nada aconteceu. Essa reportagem é importante porque ela se soma a documentos publicados pela Wikileaks alguns anos atrás, mostrando que Israel tinha interesse sim de manter o Hamas operando. Por quê? Porque acontece o que nós estamos vendo hoje. É muito mais fácil você lidar com um inimigo óbvio, evidente, e que você pode classificar como terrorista e que você pode jogar toda a sua máquina militar contra ele como pretexto, na verdade, para roubar mais e mais e mais terras de palestinos. Então, tá aqui. Acabamos, Jimmy? Muito bem. Então, gente, é isso. A reportagem completa está lá no jornal americano The New York Times. O programa de hoje está acabando. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou na TVT, na TV Cremurê, na Rádio Brasil Atual, na Rádio Heliópolis, em todas as redes sociais. Está começando o CL Notícias, primeira edição. Nós voltaremos amanhã. É isso. Tchau. Turma, que aula forte que a gente teve com o Eduardo Marinho. Não teve uma pessoa que não saiu sacudida, mexida e transformada. Foi essa, não foi a nossa promessa, que seria uma aula transformadora? E foi muito transformadora. Muita gente pedindo para poder assistir de novo, algumas pessoas que não conseguiram assistir, pedindo para ter a chance de assistir e se juntar às dezenas de milhares de pessoas que assistiram a aula. A boa notícia para vocês é que a gente resolveu liberar o replay para você assistir e no final também os presentes, né, para quem resolver fazer parte da comunidade ICL. Agora, a notícia que não é tão boa é que está acabando o prazo do replay. Então clica agora mesmo, aproveita que você teve tempo aí de assistir esse vídeo, clica agora e assiste essa aula que você não vai se arrepender. Um abraço. Depois comenta o que você achou. Tenho certeza que vai ser muito bacana ouvir os seus comentários também.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Lourenço, eu sou professor de História e divulgador científico e eu tenho um convite especial para você, que ama futebol, mas sobretudo entende que futebol não é só um jogo. Eu tenho um convite para você participar do meu curso aqui no Instituto Conhecimento Liberta, O Mundo Acontece Entre Copas. Então se você entende que futebol, história, política, cultura, economia estão todos entrelaçados, não deixe de assistir o curso O Mundo Acontece Entre Copas aqui no ICL, Instituto Conhecimento Liberta.